Started. Erev Tov, Bezrat Hashem, Nasev Natzliach. Nós voltamos ao Guia dos Perplexos. Hoje nós daremos início ao 8º capítulo do Guia. Então, nesse 8º capítulo, como vocês já sabem, nós lidamos com mais uma palavra do léxico maimonidiano, a palavra makom. Então, makom está evocado no verso que diz Baruch Kevod Hashem Mekomo. Um verso conhecidíssimo, tudo quanto é Sidur tem esse trecho, em tudo quanto é ritual, e esse trecho é mencionado, às vezes escrito em sinagoga, Baruch Kevod Hashem Mekomo. Abençoada é a Kavod do Hashem do seu lugar. Quando você vai olhar o comentário dos especialistas, um dos especialistas que me chamou a atenção na sua observação foi o Friedlander. Foi um daqueles primeiros que, inclusive, trouxe a obra do guia para a língua inglesa, né? A tradução do Friedlander foi uma das primeiras. E ele considera que esse capítulo, esse 8º capítulo, é distinto pelo fato de ele começar toda uma nova sessão, por assim dizer, no guia. Então eu separei o comentário dele para que vocês reflitam comigo nisso. Na introdução que o Friedlander faz, ele diz assim: o próximo grupo de expressões antropomórficas poderiam ser interpretados como consistindo dos termos referentes a espaço e movimento. Então ele está falando do quê? Ele está falando de livro 1, capítulo 8, a livro 1, capítulo 27. Ele está separando esse grupo do resto, no caso do que veio antes, né? E ele explica: havendo demonstrado que os termos figura e semelhança, né, Zelen e Dmut, não podem ser aplicados à divindade no sentido comum. Então, o não podem dele aqui é o nosso não devem, né? Quer dizer, não é para fazer, porque isso é nonsense, é uma coisa que você vai estar já em disparate, né? O Ramban prossegue para explicar que as expressões, eu acho que eu deixei o meu WhatsApp aberto, não sei se tem alguém lá. Ah, tá, foi a própria Glaucia que colocou. Tá, eu que tinha deixado ligado aqui. Então, voltando. Havendo demonstrado que os termos Tselem e Dmut não podem ser aplicados à divindade no seu sentido comum, o Rambam prossegue para explicar que as expressões as quais implicam a ideia de espaço em referência à divindade também não podem ser consideradas literais. Então perceba, dos conceitos, o Rambam meio que separa espaço em especial, para também enfatizar, na verdade, a mesma coisa que dos outros, só que nos dos outros, digamos assim, seria mais intuitivo, né? Uma pessoa com o tico e o teco funcionando, ele já vai entender que, por exemplo, Deus não tem figura, né? Para o Ramban, isso é uma obviedade, né? Nós não precisaríamos estar brigando por causa disso, porque não é por nada, né? Mas é uma questão muito clara. Se a divindade tivesse uma forma, essa forma seria perceptível de algum modo. Simples assim. A divindade não seria um mistério, na verdade. Seria algo totalmente... Ou você ia conseguir enxergar, ou você ia conseguir escutar assim diretamente o corpo, ou você pelo menos ia saber onde está. Alguma coisa você ia ter daquele corpo, né? E não é o caso. Não é o caso. Então... e aí a ideia de espaço, por outro lado, né, é uma coisa meio vaga. Então a pessoa poderia achar, não, essa dá para aplicar para a divindade, né, o conceito. E aí o Ramban vem dizer, não, essa também não. Por isso, né, a nova insistência. Ele prossegue dizendo assim: é possível que esta ordem, a ordenação, né, esse é o sentido, foi sugerida pelo nosso autor, o Friedlander, falando do Maimônides, pela passagem: e Caim saiu da presença do Hashem. Essa passagem é Bereshit 4:16.
Ou outra passagem, e Hanor caminhou com o Elohim, e não era mais, porque o Elohim o tomou, que é Bereshit 5, 24. Pois tais casos são os mais sensíveis casos de antropomorfismo, no começo do Bereshit, após a frase nossa Tselem Idmut. Por quê? Porque o que acontece com esses casos, né? Quando o texto diz que o Caim saiu da presença do Hashem, o texto, na literalidade do texto, a presença do Hashem é algum lugar do qual Caim saiu. Percebe? Por isso a fantasia, por exemplo, de que o Gan Eden seria no céu, por exemplo. E aí o cara saiu do céu para a terra. Seja lá o que isso signifique, afinal. Porque se a pessoa vai para o céu quando morre, então como é que volta de lá? Né? Então, porque você nunca ouviu falar de que, mas aí então o Adam saiu do Éden, saiu do céu, né? Saiu para onde a pessoa vai quando morre e veio para a terra. Mas aí, então se ele veio para a terra vindo do céu, então ele estava morto e ressuscitou, ou ele estava vivo e morreu? Porque falou que ele ia ser expulso, que ele morria. Então, peraí, né? Quer dizer, a metáfora, ela não, se ela for entendida literalmente, ela não tem nexo, né? E aí, é claro, disso você pode construir qualquer fantasia para tentar justificar isso daí, não tem problema. Só que você não vai sair disso, né? Você só vai ficar criando, você vai ter uma fantasia que você não consegue justificar, daí você cria uma outra para tentar justificar que você já não consegue. E aí vai gerando um monte de problemas. É como quem conta uma mentira, e aí a mentira não se sustenta. Então ele conta uma outra mentira para sustentar essa mentira. Só que aquela também vai precisar de uma outra mentira para sustentar aquela mentira. Né? Então é a mesma coisa quando você pega trechos da escritura que a pessoa quer dar uma explicação porca, uma explicação ruim, uma explicação fantasiosa, e ela não se sustenta. Então, para sustentar, ele inventa uma outra mentira. Né? Então, quer dizer, Caim saiu da presença do Hashem, então ele estava no Éden. Mas o Éden é no céu. Não, é porque eles desceram e as forças. Aí você fala, mas como que isso aconteceu? Não, é porque... Aí ele inventa uma outra mentira. Não, é porque as energias e não sei das quantas. Mas da onde vem essas energias? Não, porque está na parte oculta de não sei de onde. E aí você fica acumulando. E essa complexidade de fantasia sobre fantasia dá um ar para algumas pessoas, dá um ar de alguma substância, porque tem tanta palavra, né? Só que não, porque não significa nada, entendeu? Nem uma coisa e nem outra. Então é um versículo bastante possível da pessoa errar, né? Um outro versículo que é bastante possível da pessoa errar, e nós já falamos sobre ele, é o do Hanor, né? O Hanor, famosíssimo caso. Hanor, ele caminhou com o Elohim, não era mais porque o Elohim o tomou. Então tem gente que acha o quê? Que o Hanor não morreu, ele foi para o céu. Seja lá o que isso significa. Foi para o céu quer dizer o quê? Foi para o espaço. Não é? Eles botaram ele num canhão e atiraram ele no espaço profundo. Entende? Quer dizer, foi para o espaço, como assim? Entendeu? A pessoa não tem nenhuma explicação para esse tipo de coisa e nenhum motivo para achar isso. Agora, se nós tirarmos todos os mitos e ficarmos só com o que o versículo disse, não era mais, quer dizer, não existia mais. Correto? Não era mais, não existia mais. Então veja, Hanor caminhou com o Elohim. Ele não existia mais, o Elohim o tomou. É muito interessante. Aí você fala, o Elohim o tomou. Nossa, que frase misteriosa. Não tem nada misterioso nessa frase. Quando Iov perde os filhos, o que ele diz? Ele diz, o Elohim deu e o Elohim tomou. Bendito seja o nome do Elohim. Então o que ele quis dizer com os filhos? Que os filhos foram para o céu? Não, ele quis dizer, meus filhos morreram. O Elohim deu, quer dizer, meus filhos nasceram. O Elohim tomou, quer dizer, meus filhos morreram. Então ele quis dizer, eu abençoei o Elohim quando os meus filhos nasceram, e eu não vou abençoar o Elohim quando os meus filhos morrem? Porque os meus filhos não podiam morrer, os dos outros podem morrer à vontade, só o meu que não pode, né? Então o Iov falou, o que é isso? Eu vou abençoar o Elohim só quando me agrada. Quer dizer, o que é isso agora? O mundo foi feito para me servir, agora de certo é meu empregado também. Né? Então, exatamente, isso é nonsense. Aí, ó, o Silvio está dando um exemplo de um sistema religioso que usa aquele versículo para falar de coisa que não tem nexo, né?
Então, com mais razão ainda, esse outro do Hanor, né? Que o Hanor não morreu. Claro que morreu. Como que não morreu? Onde já se viu? Claro que morreu. Morreu como todo mundo. O que a escritura simplesmente está enfatizando é que, para que prestemos atenção na personagem, é um detalhe diferente. Expressa a morte dele de uma maneira diferente. E aí nós temos que entender isso, porque no caso do Hanor é porque ele era um profeta da geração. Então, isso vai querer significar que quando a escritura está falando de profeta, ela não fala do mesmo jeito como fala do resto da população. Perceba isso daí. Isso é uma dica importantíssima. Porque em vez de falar normalmente, a escritura vem dizer, né, vem dar uma outra lição. Os sábios do Talmud vão discutir sobre esse assunto. Por exemplo, um dos comentários do Midrash sobre o Hanor é que o Hanor estava quase caindo nas crenças da idolatria. Estava meio que flertando com a mágica, talvez existe mesmo, talvez tenha uns poderes ocultos aí, vou fazer uma mandinga ali para ver o que acontece. E aí ele começou a sair do campo teórico, do campo da experimentação, do campo da observação, da curiosidade, e começou a entrar mesmo na crença do negócio. Então os sábios dizem que o Hashem, para poder proteger aquela geração e para poder salvar o justo, por assim dizer, ou impedir que o justo se corrompesse, enfim, o Hashem tirou ele do mundo, ou seja, o Hashem causou a morte dele. Isso não é nada de estranhar, né? Quer dizer, as pessoas imaginam a divindade como o causador da vida. Ué, o causador da vida é o causador da morte, porque como que não ia ser? Né? Então, para a escritura, não é uma conotação negativa você morrer pelas mãos do Hashem, por exemplo. Ué, esse foi privilégio de Moshe, né? O Hashem falou para Moshe, agora vai no seu lugar e você vai morrer. E o Aharon e a Miriam e os sábios dizem, eles morreram com o beijo do Hashem, com o beijo da Shekhinah. Quer dizer, o Hashem provocou a morte deles. Isso não é visto como uma coisa ruim, isso é visto como uma coisa boa. Porque, de qualquer forma, a pessoa vai morrer mesmo. Né? Então, quando a escritura expressa desse modo, então a escritura não está sendo necessariamente negativa. Então os rabinos dizem que isso pode ser uma alusão a uma situação, porque o trecho fala do Hanor caminhando com Hashem, para indicar, portanto, essa característica com a tradição, mas aí ele foi interrompido. Quer dizer, ocorreu alguma coisa que justificaria essa interrupção. Então os rabinos elucubram. O que justificaria uma interrupção como essa? Bom, se ele estava, por exemplo, para totalmente distorcer e a tradição se perder, o Hashem, né, tira isso da jogada, digamos assim, não por causa dele em particular, mas por causa de todo o conhecimento e de todas as pessoas que futuramente e naquela geração haviam recebido esse saber. Né? Então, quer dizer, é sempre pensando para além do indivíduo. Mas seja como for, não tem nenhuma necessidade de você ser mágico em relação a isso. Mas, porque a pessoa não pode se confundir com a linguagem profética. Então, por isso, diz o Friedlander, esses dois versos, então, digamos assim, servem de motivo para o Rambam trazer à tona essa ideia do Makon, logo depois de Tselem Edmut. E daí ele cita um outro sábio chamado Ivni Caspi. Ivni Caspi se refere a um rabino chamado Rabino Yosef ben Abba Meir ben Yosef ben Yaakov Caspi. Então, agora você entende por que a gente usa tanta sigla para falar de rabino. Porque às vezes eles têm um nome muito comprido. E aí você fica fulano, filho do fulano. Então, chama ele de um nome só. Né? Então esse rabino a gente chama ele de Ivni Caspi, ao invés de falar Yosef ben Abba Meir ben Yosef ben Yaakov Caspi. 1279, 1340 ele viveu. E esse rabino também corrobora com a ideia de um outro que nós chamamos de Efod. Efod é da palavra Efod, né? Daquele peitoral do sacerdote. Então Efod, como se fosse o pequeno Efod, né? As terminações em hebraico para querido, para uma coisa que é querida, é geralmente com i. Né? Quando você quer dizer uma coisa em hebraico que é querida para você. Então, Efodi, né? Que é o rabino Yitzhak ben Moshe Alevi.
Ele era conhecido também como Profiat Duran. Essa já é uma expressão em latim. Viveu entre 1350 a 1415. E, bom, tem outros, mas esses são os dois enfatizados pelo Friedlander, que refletem a opinião de que todo este capítulo, esse 8º capítulo, ele tem a intenção de explicar a expressão não só Makom, mas especificamente a expressão Sham, né, ali, naquele versículo de Bereshit 2:8, e o Hashem colocou o Adam ali. Por quê? Porque essa frase não pode ficar solta. Lembrem, né? Todo substantivo, todo artigo, todo verbo, quando aplicado à divindade, não retém o seu significado literal. Não poderia ser, né? Quer dizer, o cara lê no texto da Bíblia hebraica, o Elohim falou. Falou ali não quer dizer falou aqui, como falou como quem? Como uma pessoa. Porque o processo da fala, ele não é uma coisa mágica que acontece de dentro do nosso peito, né? Ele é todo um processo que ocorre através de um aparelho cerebral, de uma porção de músculos, órgãos, corpo. Tudo isso é necessário para a fala. Não é só fala, tipo uma caixa, né? Como se fosse um robô do som que sai dali. Então, é óbvio que tal concepção não pode ser aplicada ao Elohim, porque essa concepção mesma, ela já é composta. Né? Para falar, você precisa de dente, língua, você precisa de céu da boca, porque se a pessoa, por exemplo, tem um problema no palato, como as pessoas nascem com alguma modificação genética, eles não conseguem falar normalmente. Né? Tipo, qualquer problema na língua consegue falar também. O cérebro está ótimo, mas não consegue falar. Né? Não sai, fica esquisito. Por quê? Porque você precisa de toda essa articulação para fazer os sons necessários e dependendo da sua língua, cada vez mais difícil. A nossa língua é uma língua considerada difícil por ter muitos sons. Nós não temos todos os sons, porque nós não temos muitos guturais. Mas os palatais e os dentais, nós temos quase todos. Então é uma língua muito complicada, porque você precisa treinar a boca para você conseguir falar o negócio se você não nasceu falando ela. E o mesmo para alguns outros idiomas, enfim. Portanto, falar não pode, não poderia, naturalmente, por bom senso, ser aplicado à divindade. É claro que não. Como assim? Quer dizer, ele não tem corpo. Então como que ele falou? Né? Então você tem que buscar o conceito do falou. Você tem que se incomodar com isso. Né? Então, mesma coisa, ele colocou Adam ali. Então, o colocou não é tipo pegou o boneco e colocou. Né? E o ali, logo, também não é o ali no sentido de um lugar. Então, a gente tem que entender isso daí. Então, isso é o Friedlander trazendo as reflexões do Ivni Caspi e do Efodi. Então, nós estamos falando de gente que estava pensando isso, veja só, né? Em 1300 para 1400. Nós não estamos falando de uma pessoa do período pós-moderno, que, olha, né, por causa da ciência moderna, ele se recusa a acreditar em mágica. Não, gente, a gente está falando de gente de 1200, que não sabia nem por que a pessoa pegava infecção, Katsu. Então, se esse cara entendeu que que aquilo não podia ser o que parecia, como que uma pessoa na nossa geração não entende isso? Percebam como que essa doutrinação para o pensamento mágico é nociva. Que não é uma questão de inteligência, é uma questão, às vezes, de bom senso. Bom senso. Né? E de você considerar as consequências do que você aprendeu. Nós estávamos falando no grupo de estudos. Né? Agora que nós estamos lidando com diversos assuntos, nós podemos usar essa linguagem. Você tem um conceito principal, um avot, e aí você tem toladot, derivados desse avot. Então, quer dizer, da ideia principal do avot, de que o Hashem não é um ser físico e não é um ser composto, derivam diversas toladot. Você não pode ignorar as toladot. Né? Uma das toladot é que se ele não é físico e nem não é composto, logo o falar não é literal, o colocar não é literal, nada disso daí. Tudo isso daí tem que mudar. Tudo. Não tem exceção. Por quê? Porque por causa do avot. O avot comanda os toladot. Então, ele coloca, né, esses sábios.
a ordem dos capítulos do livro 1, capítulo 8, até o 27, é a seguinte, né? Eles colocam a ordem. Então perceba que há um sentido aí da parte do Rambam. Bom, Deus não ocupa espaço. Então isso pelo termo makom. Deus não senta num trono, pelo termo kissê, trono, cadeira, mas enfim, trono. Céu não é um lugar onde Deus senta em cima. Então, Shamaim. E sobre esses termos é dito que ele não ocupa. Então Maimônides quis dizer o quê? Que eles não devem ser entendidos literalmente. Então perceba, não só para Maimônides não deve ser entendido literalmente o lugar e o trono, que seriam, digamos, meio óbvios, né? Mas nem os céus, que é um eufemismo, por exemplo, muito usado no Talmud para questões de se referir à divindade, né? Tudo no Talmud é Mina Shamayim. Eles não falam muito Deus, entendeu? Porque não se tem esse hábito, né? Por exemplo, na nossa cultura a gente não tem o hábito de ficar falando muito o nome, entendeu? Por exemplo, em Sidur, quando você reza, você fala Adonai, né? O Nosso Senhor. Mas se você não está rezando especificamente, então a gente não usa isso daí. Porque isso daí é para rezar, entendeu? E deu. Então, quando a gente está conversando, é Hashem. Porque é informal, quer dizer a coisa precisa e não tem muito religiosismo. Entendeu? Porque não precisa disso. Então, Hashem, entendeu já. É o nome, aquele lá que você sabe. Né? Então, quando você fala de Shamaim, você pega o Talmud dizendo, olha, né, uma frase em aramaico muito comum no Talmud né, se Deus quiser, Besiata de Shimaya, em aramaico, né, Besiata de Shimaya. E se usa isso até em abreviação, Bet, dois tracinho, Bet Samer, dois tracinho, Dalet. Bet Samer, dois tracinho, Dalet é Besiata de Shimaya. Besiata de Shimaya é em aramaico, se Deus quiser. Né? Mas na verdade é com a ajuda dos céus. Dos céus. Então Deus é os céus. É um eufemismo. E esse eufemismo pode levar uma pessoa que é de pensamento místico a crer que os rabinos criam que Deus estava literalmente sentado ali de lá do azul, entendeu? E aí vem o Ramban, que era um talmudista, dizendo que não, Shammai não é para ser entendido literalmente quando se refere à divindade, né? E para o Ramban era bastante óbvio, por quê? Porque eles desconfiavam, eles não sabiam, mas eles desconfiavam que os céus não era exatamente o que parecia, simplesmente pelas diferenças entre dia e noite. Né? Quer dizer, o que acontece com a capa azul quando anoitece? Guarda. Entendeu? Eles tinham a desconfiança de que isso daí não deve ser isso. Né? Porque se à noite você consegue ver para além do negócio e de dia fica coberto, então eles não sabiam exatamente explicar como que dava para ver estrela só de noite e não de dia. O que estava acontecendo? Né? Mas eles percebiam, portanto, que não era uma coisa assim, digamos, sólida. Né? E, portanto, a ideia de estar em cima já não cabe, porque não é sólido, não é firme, não é fixo. Né? Mas também não sabia o que era, mas também não sugeria uma loucura, no caso dessa escola, né, de pensamento. É evidente que os místicos, sim. Aí mora, mas é invisível e tal, enfim. Mas, então não devem ser considerados literalmente, nem Makom, nem Kissê, nem Shamaim. E aí eles prosseguem dizendo assim, tampouco ele, no caso a divindade, né? Tampouco ele ascende Allah, por isso aliar, né? A pessoa vai imigrar para Israel, ele faz aliar, ele faz uma subida, como se fosse, porque é um eufemismo para dizer que Israel é um lugar da onde a espiritualidade, né, surge, então a pessoa sobe para Israel. Na linguagem, não literalmente, não quer dizer que Israel é mais alto que outros lugares, pelo contrário até, mas quando a pessoa vai para Israel a pessoa ascende, então Allah é ascender, então Deus não ascende, Deus não sobe, nem Yarad e nem desce, nem Ashav e nem senta, nem Avar, nem passa literalmente, e tudo isso está na Bíblia, aludindo a Deus, né? Deus passou, Deus sentou, tá bom?
O Yeshayahu fala muito disso. O Hashem está sentado no seu trono, né? Então não é para ser entendido literalmente. Nem passa, nem vem, que é o ba, né? O bo, boilepó, como a gente fala em hebraico, boipó, vem aqui, né? Então nem vem, nem yatzá, nem sai, tashuv, nem volta, alar, nem caminha, da onde vem a expressão alahá, né? Nem alar, não caminha, nem shachen, nem descansa. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer Deus descansou no sétimo dia. Então não é literal, Deus não descansa, nem cansa, nem descansa. Não tem nada, esses conceitos não se aplicam. Portanto, são palavrinhas que você tem que entender. Esse é um código e eu preciso buscar os sentidos desse código. Eu preciso destrinchar esses códigos, essas terminologias. Posso conseguir com sucesso, posso conseguir sem sucesso, mas, não obstante, eu já sei que literal não é. Então eu vou dizer, eu não sei o que isso significa ainda. Não está claro para mim. Mas eu sei que não é isso. Isso eu sei. Então, essa é uma nota do Friedlander, já, digamos assim, mostrando por que esse capítulo é um capítulo peculiar. Só que aí, o Léo Strauss, que é outro comentarista, mais ou menos concorda. Mais ou menos. Assim, eu considero que esse capítulo que nós estamos, ele prossegue em treinar o pensamento do aluno do Rambam, partindo do capítulo anterior. Esse capítulo é conectado com o anterior, porque o Friedlander quer ver esse capítulo como uma coisa separada. Eu já acho que não, eu já acho que ele tem que ser visto como uma sequência. Embora a gente possa admitir que esse trecho parece ser sobre a qualificação do termo Makon, porque é um léxico e o Rambam começa falando de Makon, portanto, você tem que entender o conceito como Maimônides entendia, e isso vai significar que o Rambam entendia espaço ou movimento como a referência de lugar. E, na verdade, o Rambam ainda está falando do assunto da aula anterior, que é o assunto da progênie intelectual. Ele ainda está lá. Porque esse tema é muito importante para o Rambam. Certo? Digamos assim, é um dos pontos fortes do Guia dos Perplexos. Porque todo o conceito que ele tem de lidar com as pessoas e com a sabedoria e com o próprio dever em prol da intelectualidade, ele diz respeito a isso. Ele diz respeito a essa concepção da progênie intelectual, de que só é descendência do Adam sua progênie intelectual, não todo mundo que nasceu. E quando a gente viu que o Shet era a única progênie intelectual do Adam, então o Rambam procura demonstrar o oposto dessa ideia com referência ao rei Yehoram ben Yehoshaphat de Judá. Por quê? Porque ele é o paradigma do filho que não era progênie intelectual do seu pai. E esse cara é importante. Por quê? Porque ele era descendente de Davi, o favorito, o querido, enfim, o cara tinha pedigree para mais de metro. Mas era a escória da escória. Então, o Rambam usa ele como exemplo de um cara que tecnicamente nasceu dentro do grupo, etnicamente falando, era o candidato perfeito, e não obstante a isso, não era progênie intelectual. Então é muito forte isso que o Rambam fala, muito forte, porque se construiu, principalmente no judaísmo europeu, por causa do mito racial aprendido a partir dos conceitos de Linneu e Blumenbach, que o que torna uma pessoa melhor que a outra é a sua estruturação, o seu sangue, como eles acreditavam, né? Você tem um sangue, então eles achavam que tinha um sangue judeu. Até hoje tem gente que repete esse mito como se isso fosse verdade. Então, como o cara tem um sangue, ele é melhor, ele nasceu melhor. Ele meio que está ecoando filosofia grega, porque quem acreditava mais ou menos nessa ideia eram os gregos, porém sem o mito racial. Os gregos não tinham uma noção racial. Mas os gregos tinham uma noção de que os deuses fazem as pessoas
de um jeito fixo, né? O médico foi feito médico pelo Deus que cuida dessa área aí. E o professor foi feito professor pelo Deus que cuida disso. Então você tem que ser o que o Deus te fez ser. Então nosso papel no mundo, inclusive até hoje se repete esse linguajar, já mencionei em aulas, é você buscar a sua missão, descobrir qual é o seu papel na vida, né? Isso é uma filosofia grega, né? O cara, para dizer isso, acreditar nisso, ele tem que acreditar num universo tipo Zeus, tipo os gregos, né? Que tem o Cronos e tem o Zeus, e quando eles criam os seres, eles criam para um propósito. Então eles dizem, e você pega religiões odiernas que repetem essa mitologia, aplicando isso para o Hashem, né? Que o Hashem faz as coisas por um propósito. Esse tipo de linguagem está refletindo o pensamento grego. Faz por um propósito, quer dizer assim, como os gregos, né? Os gregos achavam que a função do ferreiro é aquela. Ele foi feito, as mãos dele foram feitas para isso. Ele nasce ferreiro, entendeu? Agora, se o cara nasceu faxineiro, então ele é faxineiro, não tem o que fazer com ele. E se o cara é escravo, então aí esse mesmo não tem o que fazer. Ele é escravo, ele tem que ser um bom escravo, porque ele nasceu assim. Esse mito aí foi ressuscitado, podemos dizer assim, por causa do mito racial, porque ele ganhou uma justificativa biológica, que nós podemos agora entender como pseudo-biológica, porque ela é falsa, afinal. E aí, por causa dessa justificativa falsa, pseudo-biológica, então aí a pessoa era melhor porque ela nasceu com sangue melhor. Então, eles começaram a achar que a pessoa que tinha o sangue da tribo de Judá era melhor. O cara nasceu melhor, afinal o sangue do Davi está repetido nele ali de algum modo. Isso é um problema dentro do universo que o Ramban está demonstrando. Perceba que não foi à toa que esse livro causou problema na Europa. Porque vem o Ramban dizer que a descendência de Adão, que portanto precede até a ideia de Israel, ou nós diríamos, é a verdadeira ideia de Israel, né? Mas precede a coisa enquanto povo, etnia, ela não tem absolutamente nada que ver com quem que é filho de quem. O cara pode ser descendência de Adão e não ter nascido dele. Porque você tem que ser descendência intelectual dele. E se você não for, tendo nascido dele ou da mulher dele, tanto faz isso daí. Tanto faz. Então, e o Ramban tem a seu favor a Bíblia hebraica. Porque para o outro conceito, a Bíblia nem reconhece sangue como ligação de parentesco. A Bíblia não reconhece sangue como ligação de parentesco. Não há verso na Bíblia onde um cara diga para o outro, ou uma pessoa diga para outra, você é do meu sangue, somos do mesmo povo. Não tem isso. Quando o Adão reconhece a esposa, ele diz, você é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Não fala nada sobre sangue. Então, para a Bíblia hebraica, o que nos torna semelhantes não é o nosso sangue, é a nossa carne e os nossos ossos. E se você pegar os ossos de qualquer pessoa, de um fêmur de um humano da Ásia e um fêmur de um humano da Europa, é o mesmo osso. Tem que ser, porque é da mesma espécie, né? Então é o mesmo osso, né? O mesmo tipo, mesmo formato, tudo ali, tem todas as partes, todas as peças, está tudo certo. Não tem nada que ver com o sangue. Tem que ver com carne, tem que ver com osso. Veja, carne, não pele, carne, está por baixo da pele. Porque a carne de todo mundo é da mesma cor, né? A carne de todo mundo é do mesmo jeito. Então, veja, a Bíblia nem tem esse tipo de linguagem. Só para que você entenda que essa linguagem veio totalmente de fora da cultura hebraica. E, portanto, não se passava pela cabeça dos antigos esse tipo de concepção. Então, o Ramban traz uma coisa totalmente embasada na tradição judaica clássica mesmo. E foi na Europa que a coisa mudou. E aí o Ramban é que leva nome de deturpador naquele período, né? Por isso que esse livro não é estudado como deveria. Ele é liidinho, assim, como se fosse um livro devocional, rapidinho para o cara não perceber. É assim que é feito, sejamos francos, né? O livro não é trabalhado. Porque o livro tem implicações muito sérias. Muito sérias. Então, para o Ramban,
a definição do termo lugar, ela precisa de um desembaraço para que nós possamos entender como que isso está conectado à ideia da progênie intelectual. E o Ramban não entendia lugar separado da ideia espacial aristotélica, né? O Aristóteles entendia a ideia do tempo e do movimento como dependentes um do outro. E aí o movimento implica a questão do deslocamento e, portanto, do lugar. O Ramban informa aqui que ele relembra o que ele já falou, na verdade, né? Que o léxico não é para ser visto exclusivamente como se fosse um dicionário. Não é para ser visto assim. Ele não é para ser visto assim porque o objetivo que o Ramban tem não é exaurir o sentido das terminologias. Não é esse o objetivo. O que ele quer é te apontar para onde você tem que ir. Como nós falamos, os ensinos são placas. Não arranque a placa do lugar e carregue com você. Vá para onde a placa está dizendo. Né? Então, existirão sentidos que o Ramban exclui porque não tem a finalidade didática que ele quer. Por exemplo, os sentidos físicos e antropomórficos dos termos. Então ele diz que nós devemos usar as suas definições para abordar o contexto de maneira adequada, da maneira como ele está sugerindo pela tradição mais racional. Então, eu já mencionei em aulas anteriores o David Bacon, psicólogo americano, 1921, morreu em 2004, que estudava o Ramban também, e ele tem uma frase que fala: o alcance dos sentidos léxicos do Ramban provém da caixa de ferramenta inconsciente profética de imagens transcendentes para a revelação. Ou seja, que o Ramban está construindo a significação por meio do seu léxico. Por isso que não é um dicionário. Mas é a caixa de ferramenta da onde você, digamos assim, destrava a Bíblia. Por isso que ele fala na introdução que ele dá uma chave. Né? Ele diz, eu vou te dar uma chave e você vai abrindo as portas do palácio. Aí você vai para onde você quiser. Então, é um capítulo léxico, mas nós devemos lembrar que não é no sentido de que é exclusivamente um dicionário. Não é. Ou poderíamos chamar, para distinguir de dicionário filosófico, que é um outro tipo de dicionário. Né? Muito bem. Até aqui tudo bem? Até aqui está entendido? Que não? Yes or no? Uhum. Bom, vamos falar então de Macom. Macom tem duas acepções no léxico maimonidiano. Nós vimos aí no capítulo. Né? Primeira acepção de Macom é espaço geral e particular. Ele fala, né? O que quer dizer isso aí? Por meio dessa definição, o Ramban pretende implicar a totalidade do entendimento aristotélico acerca da ideia de lugar. Ele vai prover textos comprobatórios para demonstrar isso. E a segunda acepção é que Macom se refere a um dos níveis de perfeição, na acepção maimonidiana de perfeição, que, portanto, está especialmente relacionado com a divindade desse modo. Macom recebeu uma significação ampla, denotando posição, denotando grau, denotando esses conceitos com relação à perfeição do ser humano em certos aspectos do intelecto. Então, estar no lugar dos ancestrais, por exemplo, significa ser sua progênie intelectual, por isso esse capítulo é ligado ao anterior. Então, as ocorrências da definição. Ele cita um trecho do Talmud, percebam, Tratado de Horayot 11b,
que o Abechor Yehoram Mamlak Makom Avotav. Ele preencheu o lugar dos seus ancestrais. Isso, Mamlei Makom Avotav, a expressão, né? Tem que se notar, né? Não há caso dado para a primeira definição do léxico, a primeira definição do conceito aristotélico. Além disso, 3 das 5 referências a textos comprobatórios que o Ramban provê, 2 de Makom não vieram de fontes bíblicas, mas de fontes não bíblicas, nem mesmo proféticas. 2 são do Talmud e uma é da Mishnah. Então, nós temos que procurar entender, né? Por qual motivo o Ramban quebrou o padrão? Porque ele vinha trazendo o léxico assim, ele dava o texto, dava o verso da Bíblia, dava o texto, dava o verso do profeta. Mas agora ele não fez isso. Então talvez isso levou o Friedlander a perceber, opa, mudou alguma coisa aqui. Porque agora ele está citando o Guemará, peraí, né? Então, perceba que ele também fez uma leve omissão, bem sutil, quando ele citou esse trecho do Talmud. Ele excluiu do trecho, e você pode olhar no sefaria.org o trecho, ele excluiu do trecho o nome do personagem, Yehoram. Não falou o nome dele. Yehoram ben Yehoshafat de Yehudá é o sujeito dessa sugiá que ele mencionou, esse trecho talmúdico que ele mencionou, quando o trecho diz, ele preencheu o lugar dos seus ancestrais. Ele tirou. Porque a frase completa ali no Talmud é Eta mamlechet natam leihuran ki o abechor. E aí a Gemara vai dizer Ihuran mamale makon avotavu. Então, mas o reino ele outorgou a Yehuram, pois ele era o primogênito. Isso está escrito em Divrei Hayamim Bet 21.3. Aí a Gemara prossegue naquele debate. Então, talvez isso queira dizer que Yehoram preencheu o lugar dos seus ancestrais. Yehoram Mimalei Makom Avotav. Aí, enfim, o Talmud está em discussão, como sempre. Nessa sugiá em especial, está em meio a uma discussão ali sobre a questão de que se um primogênito deveria preceder aquele que for realmente progênito intelectual do seu pai. Porque há uma tradição incorporada no comentário do Talmud de que o Yehoram começou seu reino como se fosse um rei justo. Sabe, receberam isso de tradição. Por quê? Porque a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia dá a entender que esse cara foi canalha, né? E ele foi mesmo. Mas o Talmud diz que na verdade ele foi, aquilo foi a ênfase, né? Ele acabou ficando conhecido por isso. Mas no começo ele não era assim. Ele era uma pessoa bacana. E chegando até a ser digno de cumprir o papel de sucessão do seu pai. Apesar disso, a dignidade dele não durou, né? A longo prazo não durou. Então, o Talmud, no Tratado de Ketubot 103b, traz assim, ele preencheu o lugar, Makom, né, dos seus ancestrais, no que se refere à sabedoria e piedade. E essa citação também é talmúdica, né? Evidentemente. Então o contexto é dado sobre a sucessão, nesse segundo caso, do Ramban Gamaliel para a liderança da academia quando o Rabbi Yehudá, o autor da Mishnah, faleceu. E aí o Ramban conecta essas duas histórias, né? Porque Makom aqui, o Yehoram como aquele que preencheu o Makom dos seus ancestrais, e o Ramban Gamaliel como quem preencheria o Makom do Rabbi Yehudá Nassi. E eu separei o trecho completo da discussão talmúdica para ficar um pouco claro, porque Talmud, a sugiá não pode ser citada aos pedaços, porque senão fica sem sentido. O Talmud não tem versículo, né? O Talmud é texto, página. Então eu trouxe o texto completo. E diz assim, ó, no dia em que o Rebbe, que é o Rabbi Yehudá Nassi, faleceu. Aí tudo bem, tem uma discussão, eu não quis colocar aqui porque sai do foco. No mesmo assunto, mais para frente um pouco na página, diz assim, ele disse, meu filho que é sábio deve suceder. Então ele seria o Yehudá Nassi,
que disse antes de morrer que ele queria que o filho dele, que era sábio, o sucedesse. E aí a Guemará pergunta, o que isso significa? Quer dizer, naturalmente se esperaria a escolha do filho mais sábio em relação a qualquer outro no que se refere a substituir a função do Rebbe. Então, por qual razão o Rebbe menciona outro, né? Porque ele não está falando do Rambam Gamaliel. Então, o sentido é o seguinte, a Guemará diz, né? Apesar do meu filho Shimon ser sábio, o meu filho Gamaliel deverá ser o Nassi. O Rabino Levi, nessa discussão, disse, e isso precisava ser dito. Né? Quer dizer, pois o Rambam Gamaliel era o primogênito de qualquer forma. Ele ia ser de qualquer maneira. E aí é que ele cita, ele fala, o Rabino Shimon, filho do Rebbe, né? Ele disse, foi sim necessário, tanto para você quanto para o seu mancar. Então ele meio que deu uma patada nele. Né? Deu uma patada nele, por ele ter respondido daquele modo. E a Guemará pergunta, mas qual que é a sua dificuldade? No caso do Rabino Shimon, em relação à pergunta do Rabino Levi, que fez com que ele desse essa patada nele. A escritura por acaso não diz, né, disseram para ele, mas o reino ele deu para Yehoram, pois ele era o primogênito? Ou seja, que a conclusão do Rabino Levi está certa. Quer dizer, isso por acaso era necessário? Ele não era o primogênito, então deveria ser ele naturalmente. Então, isso indicaria que o primogênito é que deve substituir o pai. Portanto, para o primogênito não substituir o pai, precisaria ter alguma coisa que expressasse isso com maior clareza. A Guemará então explica, que ele, esse versículo aí não serviria como base, porque ele, o Yehoram, preencheu adequadamente o lugar dos seus ancestrais, pelo menos no começo. Mas o Rambam Gamaliel não preencheu o lugar dos seus ancestrais. Porque o irmão dele, o mais novo, Shimon, que era o mais sábio. E aí fala, tá, mas se ele que era o mais sábio, então por que o Rebbe agiu desse modo? Então a Guemará explica, o motivo foi que apesar dele o Gamaliel, não preencher o lugar dos seus ancestrais em relação à sabedoria, que tecnicamente é o jeito de fazer isso, ele preenchia o lugar de seus ancestrais em relação ao temor ao pecado. Então, o argumento que se procura apresentar aqui, para Yehoram, reflete o real interesse do Ramban. A passagem bíblica em Divrei Hayamim Bet não usa o termo Makom, propriamente dito. Essa passagem, portanto, não poderia ser o texto comprobatório que o Rambam precisa, indicando o uso figurado de Makom como progênio intelectual do jeito que ele quer. Por isso o Ramban usa o recurso dessa sugiot do Talmud, que usam o termo Makom e citam Divrei Hayamim também. Por isso que ele trouxe esses trechos, porque tem os dois. Então o Ramban está trazendo à tona um conceito bastante importante, né? O Yehoram, ele foi um cara que no começo seguia a tradição. Como todo mundo ele foi criança, como todo mundo ele foi adolescente, como todo mundo, ele teve um tempo que ele não era canalha. Só que aí quando ele assumiu o poder, ele enlouqueceu esse cara. Ele virou um psicopata, ou revelou-se um completo psicopata. Matou os irmãos, fez barbaridades esse cara. Terrível. Não é coisa pouca, tipo, seguiu outra religião. Não, o cara tocou o terror mesmo. Assassinou pessoas. Então, o Talmud fala, a gente só sabe por via de tradição que esse cara no começo era uma boa pessoa. Porque senão a gente não quer saber. A Bíblia perpetuou a memória dele como sendo um rei perverso. Então ele não era progênio intelectual. Não era. Mas ele era o primogênito do seu pai. Por isso ele recebeu o reinado. E aí você pega o segundo exemplo do Rambam Gamaliel e do Rabi Shimon. O Rabi Shimon era mais famoso em questões de sabedoria judaica e tal, porque
ele era muito sábio, sabia muita coisa de tradições, baraitot, escritura, o que você quisesse, né? Como a gente brinca sobre, né, um cara muito articulado, de um encravado a bomba atômica, podia perguntar o que você quisesse para ele que ele te respondia. O cara sabia tudo que tinha para saber. Porém, quem foi, o Rebbe disse, não, mas quem vai ser o Nassi é o Rambam Gamaliel. E aí é muito interessante. Você fala, mas que interessante. Mas aí, então talvez quando o Rabi Levi disse, mas isso não precisava ser dito. Porque mesmo que ele não tivesse dito, o Rambam Gamaliel seria, de qualquer forma, o substituto, porque ele era o primogênito. Não é? Porque o Levi era o irmão mais novo, nasceu depois, portanto. Nesse caso. Então a Guemará quer enfatizar que ele não era o primogênito só no sentido biológico. Porque se fosse essa questão, né, tinha que ser o Shimon. Porque a primogênia intelectual é que importa. A progênie intelectual é que importa. Então, nesse caso, se a progênie intelectual é o Shimon, então tem que ser o Shimon. Não é uma questão só de ser mais velho. Você pega Yaakov e Esav, né? O Yaakov não era mais velho, mas ele era a progênie intelectual, né? E a mesma coisa de Isaac e Ismael. Não é que era uma questão de progênie, não, era uma questão de progênie intelectual, não só de direito à primogenitura. Essa é a confusão que é feita. Então a Guemará fala, ele precisou dizer. E aí fala, mas ele não era mais sábio. Então se progênie intelectual quer dizer isso. Aí vem a cereja do bolo da Guemará. Ele não era realmente o mais sábio, mas ele tinha mais temor. E aí você fala, mas por que isso é importante? Porque ele ia exercer cargo de liderança. E quem vai exercer cargo de liderança não pode ser simplesmente um sabichão. Não pode ser um mandão. Por isso que a Guemará coloca o jeito que o Rabi Shimon respondeu o Rabi Levi, quando o Rabi Levi contradisse o que ele pensava. Inclusive, discordando de que ele deveria estar na posição. Ele respondeu de maneira ríspida. Então ele era o tipo de figura como: não me questione. E aí, quem conhecia muito bem, o Rebbe, falou, então, esse não é líder. Líder não diz, não me questione. Líder não diz, acredite em mim. Líder cativa. Líder conquista você. Convence você por você mesmo. Não por ele. Não quer mandar em você. Não quer que você me siga. Não quer que você me adore. Não quer que você baixe a cabeça. Então ele percebeu que o Rambam Gamaliel tinha o irá necessário. Porque isso é o irá do Hashem. Esse conceito do irá, o temor ao pecado, né? O irat het, como ele fala. Que pecado? O pecado de usar esse poder de maneira inadequada para tripudiar os outros. Esse é o pecado. O pecado de você extrapolar a sua função. Então, para exercer cargo de liderança, não basta conhecimento. Não basta ser o sabichão. Você tem que ter a humildade necessária. A humildade que é verdadeiramente uma característica de Davi. Por que Davi foi preferido em relação a Shaul? Porque quando questionado, Shaul inventa desculpas, como todo político. Não, mas veja bem, não, mas foi por isso, foi por aquilo. E o Davi diz, não, eu pequei contra o Hashem, reconheço publicamente. Ele fez isso após o fato de que o rei anterior tinha pecado contra o Hashem. O que aconteceu com o anterior? Foi tirado do reino. Então quando Davi admite, o que ele quis dizer com isso? Eu aceito. Eu não vou fazer igual o Shaul. Ficar dizendo, não, mas veja bem. Não tem veja bem. Eu pequei contra o Hashem. Pode me tirar o reino. O Hashem coloca uma pessoa mais justa do que eu. Essa capacidade de retificar-se é do apreço. É progênie intelectual.
a capacidade de admitir os erros e de corrigir-se e de mudar os próprios pensamentos. Portanto, para você conseguir isso, você não pode estar identificado com ideias e opiniões. Você não pode estar cheio de crença. Porque senão você não vai largar o osso. Porque você está extraindo o seu ego daquelas ideias que você nutre, que estão a verdade absoluta. Não tem nenhuma verdade absoluta. A única verdade que tem é o Hashem. E você não é dono do Hashem. Nem dona do Hashem. Então não tem o que você dizer que eu tenho. Ninguém tem nada. Ninguém tem nada. Estamos todos estudando. Não tem nenhum sábio que tem verdade nenhuma de nada. Nós somos todos, né, of the Hashem. Nós trabalhamos para o Hashem. Ele que tem. Eu não tenho nada. Eu não sou dono de verdade nenhuma. Eu não sou dono de nada. Eu não sei de nada. Por isso, essa importância. Quer dizer, não é só ter o conhecimento, a sabedoria, né? Você precisa ter irat het. Você precisa saber que se você vai exercer cargo de liderança, então você tem que tomar cuidado com isso. É muito grave essa questão, né? Portanto, serve como argumento da progênie intelectual. Por isso o Makon está ligado a isso. Para estar no lugar dos seus ancestrais, de fato, a pessoa tem que ter esse irat het. Enfim, isso é um conceito muito forte e que vai ter desdobramentos. Mais um trecho que ele traz da Mishnah é da Mishnah na Masechet de Mikvaot, que como o próprio nome diz, Mikvaot é plural de Mikvah, né? Mikve, que é a piscina ritual. Então a Mishnah de Mikvaot é aquela Mishnah que lida com a piscina, como é que faz, que tamanho que tem que ter e tal. Tem um trechinho que ele cita que fala Machaloket bimkoma omadet, quer dizer, uma disputa permanecerá no seu lugar. Essa Machaloket é uma expressão jurídica, né, do Talmud, para todo tipo de discussão. Todo assunto que é debatido é uma Machloket, né? E o Ramban cita esse pequeno trecho derivado de uma discussão da Mishnah sobre mikve. Ela está discutindo quando que a pessoa fica ritualmente impura e quando não fica. Os rabinos Hillel e Shammai nessa Mishnah, como de costume, eles têm visões diametricalmente opostas. O que um chama de branco, o outro chama de preto. O que um chama de cima, o outro chama de baixo. Nada que ver uma coisa com a outra. Ou realmente você segue um ou outro, mas entendeu? Porque eles têm interpretações completamente distintas. E o autor da Mishnah, que é o Rebbe, ele não consegue decidir quem tem razão. Os argumentos de ambos para seus pontos de vista são bons. Então, por isso que ele diz isso na Mishnah. Machloket mekomah omedet. A discussão permanece desse jeito. Ou seja, eu não consegui, na minha geração, resolver esse problema. Se vocês aí na futura geração resolverem, boa sorte, né? Isso é um exemplo do Talmud como uma obra inacabada, uma obra para que outras pessoas pensassem, discutissem e entendessem a questão. Mas ele não favorece nenhuma visão. Então isso quer dizer, essa questão jurídico-religiosa não foi resolvida. E o propósito da citação do Ramban desse caso, possivelmente, né, não tem também como entrar na cabeça do Ramban para saber o que ele pensou, mas possivelmente, mediante o dado, era para demonstrar que as tradições orais tornavam-se tema de debate com o passar do tempo, e isso era algo problemático para quem não fosse da progênie intelectual nessa tradição. Isso tem relação com a definição 4 do capítulo anterior, onde Yeled se refere às consequências de adotar opiniões erradas. Então, o que adota conclusões equivocadas deixa de ser progênie intelectual. Daí a importância de entender os fundamentos adequadamente. Para si, eu tenho que me importar. Eu não tenho que questionar com fervor a crença do outro. Ela não me interessa, porque crença por crença é irrelevante. Mas eu tenho que olhar as minhas. As minhas têm que me interessar. Eu preciso saber se aquilo que eu estou acreditando realmente procede mesmo, ou se eu estou já inventando história. Porque isso é muito possível que eu faça. Eu já errei antes. Não seria a primeira vez. Então eu não posso confiar, como diz o Ramban. Você não pode acreditar na primeira ideia que lhe vem à cabeça.
Você tem que tratar a si mesmo com ceticismo. O verdadeiro ceticismo é aplicado para si antes de mais nada. Então você tem que ter essa desconfiança, conferir se você entendeu corretamente, ver direito esse negócio aí. Então por isso essa nova situação, né? A coisa tá para ser discutida ainda. E aí ele traz mais um verso que agora é de Yehezkel, então agora a gente entra nos profetas, que fala Vetisaeni ruach veishma harai kol rash gadol baruch kevod Hashem mekomo, que é da onde inspira esse léxico, né? E um vento me carregou e atrás de mim ouvi um ruído estrondoso, bendito seja a presença do Hashem no seu lugar. Yehezkel 3:12. Então o ruído dos malachim, na visão do Yehezkel, usa dois dos termos léxicos do Ramban, que é lugar e honra, kavod, né? Então ele define lugar na segunda definição. Bendito seja kavod, de acordo com o elevado grau da sua existência. Klomar me'alato veromamut bimintziut. Então o lugar da sua existência. O grau da existência do Hashem é aquele grau de existência em unicidade absoluta, que portanto está além da nossa compreensão, porque nós só compreendemos o que é composto. E o Hashem é o não composto, portanto unicidade absoluta. Então por isso que é bendita a glória no seu lugar. A glória no seu lugar quer dizer, então, a kavod do Hashem, né? A kavod do Hashem, que é a honra do Hashem no mundo, né? Ela é bendita no seu lugar, onde ela deriva, do seu elevado grau de existência. Porque o Hashem, enquanto unicidade absoluta, é que causa que a multiplicidade seja possível. Portanto, não é uma coisa que ele fez lá no Bereshit, no passado. É uma coisa que ele está fazendo agora mesmo. Então essa é a visão dele, né? Por isso ele ouviu um ruído de Baruch Kevod Hashem Mekomo. É bendita, é benéfica, nos favorece a Kavod, a manifestação do Hashem no mundo, do Hashem no seu lugar, no seu grau existencial. Ou seja, o Hashem tem que ser assim mesmo para que o mundo seja assim. O mundo depende dele. Percebe? Esse é o conceito. Então é um conceito bem mais complexo do que a própria frase. Perceba, né? Por isso que você tem que destrinchar as expressões. E aí nós temos Shemot 33, 21, 22. Vayomer Hashem Ine Makomiti Venitzavti Alatzur Veaya Be'evor Kvodi Vesamticha Benikmat Atzur Vesakute Refi Alecha Adevri. Então, o Hashem disse: eu colocarei um lugar comigo, percebam, né? Makomiti, um lugar comigo. Então, o elevado grau que o Rambam falou, fique sobre a Atzur, sobre a rocha. Quando a minha kavod passar ali, eu colocarei uma fenda na Atzur, na rocha. Cobrirei com a minha mão até que eu tenha passado. Então a divindade direciona Moshe para o cume de uma rocha onde ele veria suas costas. A passagem menciona tanto Makon quanto Kavod. Perceba a associação, né? Porque antes também associou duas terminologias. Associou Makom e Kavod. E agora Makom e Kavod. E Atzur. Então está trabalhando as terminologias. Perceba isso, né? E ela introduz o termo Tzur, que é o termo rocha, que é uma outra palavra do léxico. De acordo com o Ramban, é necessário nesse capítulo mencionar cada um desses termos proféticos, porque o Guia dos Perplexos vai selecionar esses termos na sua própria metodologia. Nós falamos antes do conceito de espaço aristotélico. Esse conceito precisa ser entendido adequadamente. A primeira linha do capítulo já fala disso, né? Ela já oferece a definição: espaço geral, espaço particular, né? Shemze ikar anachtola makom prati veklali. Aí tá, mas como assim, né? Espaço, a gente não fala desse jeito hoje em dia, né? Então é porque ele está falando de Aristóteles. Ele também demonstra a intenção
de incluir o conceito de lugar adequado, que é o lugar, digamos, da onde a progênie intelectual deve estar. Essa é uma demonstração das habilidades de elaboração de síntese do Ramban também, esse trecho. As doutrinas dos conceitos mencionados aqui são da obra do Aristóteles, famosíssima, Física, né? Capítulo 4, aí tem um monte de referência, mas é basicamente no quarto capítulo do Física, na segunda página, referência 209. Eu coloquei todas as citações aqui, para que vocês depois possam, se desejarem, conferir. É um livro bastante complexo, o Física, né? Mas ele é bem legal para você ver como que eles construíram a ideia no passado. E é domínio público esse livro, você encontra ele em qualquer lugar, biblioteca, tudo quanto é jeito tem esse livro. Bom, mas para que entendamos, o lugar particular de um objeto, para Aristóteles, é o seu limite estacionário, pelo qual ele é cercado por outros objetos e outros objetos não entram dentro dele. Isso que é um espaço estacionário. Esse é o lugar particular. Então, o lugar de um rio é os limites onde as águas correm, certo? O conceito de se circundar objetos, então, implica que nenhum pode ter tamanho infinito, porque se todo objeto ele tem um lugar particular para ser objeto, e esse lugar particular é a sua definição espacial, então como pode ter um objeto infinito? Não tem como. De acordo com este raciocínio, e agora é importante atenção, é de acordo com essa ideia que o Aristóteles diz que o espaço é preenchido, ou seja, que vácuo não existe. Entende? Ele não está falando de nada pós-moderno, ele está falando toda coisa tem o seu espaço definido pelo corpo. Então, por exemplo, ele entendia que nós respiramos o ar. Então o ar está preenchendo o espaço. Mas o ar para onde o meu corpo começa. E o ar continua onde o meu corpo termina. Então todo objeto tem o seu espaço particular, o seu lugar particular. E não há uma divisão que eu possa traçar, sem instrumentos, né, entre um objeto e o espaço do outro. Então, por causa disso, Aristóteles dizia, então se todas as coisas que observamos são desse modo, logo não existe isso de vácuo, que quer dizer um espaço do nada entre um objeto e um outro objeto, e um espaço que não tenha nada ali. Não tem como isso acontecer. Porque mesmo entre uma pessoa e outra tem ar no meio. Logo, não é vácuo. Então, para Aristóteles, a ideia de vacuidade seria um nada absoluto. E ele dizia, não tem como isso acontecer. Porque todo o espaço é limitado. O conceito de espaço se dá pelos corpos. Então não tem como ter vácuo. Então ele não estava levando em conta espaço sideral, blá, blá, nada disso. É só para que você entenda a filosofia dele. Por isso que ele rejeita essa ideia. Então, se todas as coisas são assim, todas as coisas têm o chamado lugar adequado dela, que é a sua presença, propriamente dita. Isto implica que os 4 elementos que eles acreditavam que eram as coisas que se combinam para fazer tudo na visão aristotélica, e foi assim durante mais de 1000 anos, eles são arranjados de modo vertical para Aristóteles. Então no topo está o fogo, depois o ar, a água e a terra. Por isso a Bíblia hebraica usa a mesma linguagem. A divindade, fogo, o ar, o ruach, a água, a nefesh, e a terra, o guf, o corpo. Então a escritura deu um salto interessante, porque enquanto Aristóteles colocava esses elementos como elementos da natureza, a escritura vem dizer que eles são elementos do homem. Portanto, o homem é um sinônimo da natureza, como se fosse. O homem tem nele o fogo, a água, o ar e a terra. O fogo é o Hashem, o Tselem Elohim.
O ar é o ruach, a comunicação e a interação social. A água é os líquidos corporais, todos eles, a nefesh, que se derrama na morte. Portanto, veja, se eu sou só o Tselem Elohim, eu não morro, na verdade. O que morre é o corpo. O corpo morre. Eu sou o Tselem Elohim. Eu não tenho nada a ver com isso daí, eu nunca nem nasci. Perceba? Porque a morte é o contrário do nascimento. Mas quando a Escritura fala de vida por parte da Neshama, ela está falando de outro conceito. Vida é o princípio que move a realidade, propriamente dita. Não a vida biológica, propriamente dita. É como se vida significasse direcionamento. Porque para a Bíblia hebraica, vida é movimento. Né? Uma coisa que tem movimento, que muda, que se move. Então o Guf também é a terra. Logo, lembremos do que já foi falado no grupo, mas enfim, que esta é a constituição bíblica do ser humano. A Bíblia hebraica não diz que somos corpo, alma. Não tem nada de alma, nem fantasma, nem nada disso. Nós somos fogo, ar, água e terra. Essas são nossas almas, se você quiser usar essa palavra. Eu tenho uma alma corpórea, terráquea, por isso Adam, da Adamá, terráqueo. Então eu sou terráqueo, eu tenho a minha estrutura terráquea. Eu tenho uma alma líquida correndo dentro do corpo, por meio das veias, dos rios, né, que correm no meu corpo, a nefesh. Eu tenho o ruach, que me permite me comunicar, que me permite interagir socialmente, outorgar ruach e receber o ruach. Essa é minha outra alma, uma alma aérea, uma alma aeróbica, se você preferir. E eu tenho uma alma flamejante, que é a minha presença, o Tselem Elohim, a minha consciência, a minha constatação da realidade tal qual ela é. Eu só sou essa parte aí. Então, quando normalmente nós dizemos eu, não é a Neshama que está falando. É o ego humano, ou seja, a mente, portanto a nefesh. O animal humano que geralmente fala eu, porque a mente representa os instintos animais. O Yetzer Hara, né? Em detrimento ao Yetzer Hatov, que vem só da Neshama. Então, geralmente quando a gente fala eu, a gente quer dizer isso, porque a gente sempre quer dizer um personagem, eu sou o fulano, eu sou o grande fulano, né? Dependendo da pessoa, ou dependendo da pessoa, o ego tanto aumenta quanto diminui, né? Ou a pessoa diz eu sou o grande fulano, ou ela diz eu sou o pobre fulano. Tanto faz, né? Isso tudo é alimentar a falsa identidade mental. Seja como for, isso é derivado da nefesh. Isso não tem nada que ver com a Neshama. A Neshama é, simplesmente. Por isso, quando o Hashem responde para Moshe quem era, ele diz, eu sou, simplesmente. Então, a Neshama é assim. Ela é, simplesmente, como o Hashem. Por isso, Tselem Elohim. Né? É parecido com o Elohim nesse sentido. Não tem definição, como o Elohim não tem definição. Né? E só para que isso fique claro, porque é desse universo, dessas concepções que nasce esse conceito, e a Bíblia vai mencionar isso desse modo. Ela se refere desse modo na língua, né? E portanto, os tradutores que quiseram enfiar a ideia grega de pneuma, de fantasma, que vai para um lugar, que fica engavetado em algum lugar, que não sei o quê, eles tiveram um trabalho enorme. Por quê? Porque as palavras gregas não correspondem a todas as expressões hebraicas. Então a Bíblia às vezes fala ruach, às vezes fala nefesh, às vezes fala neshama, e aí o tradutor corre. Então quer dizer, você lendo a tradução, você não sabe onde está nefesh, onde está ruach, onde está cada coisa exatamente. Por isso é um problema. Se você depende só de tradução, você não entende nada do que está acontecendo. Fato, né? Bom, e aí, só para concluir, o lugar de um objeto, portanto, ele pode ser concebido como um lugar geral, no sentido, ainda na visão aristotélica, de que ele participa de um lugar maior. Como, por exemplo, uma pessoa está na Terra, né, e a Terra é cercada pelo ar. Então, o ar, né,
a esfera terrestre estaria, o espaço maior da esfera terrestre seria o ar, nesse contexto, né? E essas ideias são recorrentes em Maimônides, por isso que é preciso entendê-las, tá? Tem que enfatizar esse ponto. A gente vai voltar a falar nisso no livro 2, nas proposições que ele... E quando ele fala das proposições filosóficas, ele vai tocar nesses assuntos, mas é bom que vocês já saibam disso, dessa visão aristotélica das coisas, porque isso é importante para entender a filosofia do Rambam. Esses conceitos são as noções básicas de física e cosmologia que o Rambam tinha. Tá? É muito importante que isso fique claro, porque senão o Rambam está falando e você não sabe direito o que ele quer dizer com os termos. Então, é desse modo. Tá? E eu quis tocar nesse assunto para que nós possamos falar um pouco mais na próxima aula sobre a questão de como o Rambam trabalha o contexto dentro do texto, que são as citações de Guimarães e comentários que ele trouxe para amarrar as ideias. Mas isso vai ficar para uma próxima aula, Bezrat Hashem. Nessa, nós avançamos um pouco dentro desse 8º capítulo, que é um capítulo complexo, um capítulo importantíssimo. E na nossa próxima aula, nós daremos continuidade ainda no capítulo 8, segunda aula do capítulo 8. Tá? Reflitam sobre o que falamos. No surgimento de dúvidas e questões e tal, nossos canais de comunicação aí estão abertos. Eu sempre procuro responder o quanto antes, todos vocês. E é isso. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Bezrat Hashem Itbarach. Ok? Uma boa noite e um bom descanso a todos.